Hoje a gente vai fazer cookie chocolate. Quer vir aprender também essa receita? No vídeo de hoje aqui eu vou estar ensinando essa receita que a gente já costuma fazer durante um tempo. Claro, vai ter algumas adaptações porque sobrou muito chocolate da Páscoa e minha filha, ainda bem, não curte muito doce. Sobrou bastante chocolate, então eu vou ter que utilizar. Esse chocolate estava parado na geladeira. Vou adaptar um pouco a receita, que pede o chocolate meio amargo ou amargo. Vou estar adaptando um pouco, porque querendo ou não, todos os chocolates desse ano que ela recebeu foram todos ao leite. E eu vou convidar vocês a participar e ver, assistir, aprender também essa receita e comentar também aqui para dizer o que vocês acharam. E claro, por favor, testem aí também e depois deixem aqui nos comentários o que você achou dessa receita, tá bom? Vem comigo. O primeiro ingrediente que se pede aqui é uma manteiga, e nós utilizamos uma manteiga, não achei a manteiga sem sal, eu só achei a manteiga com sal. Ele pede 200 gramas de manteiga, que ela seja nessa parte cremosa. Então você vai pegar um pouco, normalmente ela vem gelada, coloca um pouco no micro-ondas, vai derretendo de pouquinho, de 15 em 15 segundos um pouco, e deixa ela fora. Ela vai pegar deixa eu mostrar pra você, ela vai pegar essa cremosidade, ó, tá vendo? Assim ela fica perfeita, tá? E é claro, como ela já tem sal, na parte do sal, que ele vai pedir 5 gramas, se não me falha a memória, eu vou reduzir um pouco o sal, porque essa manteiga ela já tem sal, tá? O próximo ingrediente que nós vamos utilizar aqui vai ser o açúcar mascavo, que na receita também são 200 gramas. Vou utilizar também 100 gramas de açúcar refinado branco, tá? E vou usar um ovo, que eu já deixei aqui. Vou também utilizar uma colher de essência de baunilha, uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Vou estar utilizando também 400 gramas de farinha de trigo, que eu já deixei ela separada nesse pote aqui também. E vou utilizar 5 gramas de bicarbonato de sódio com 5 gramas de fermento. E lembra que eu falei do sal? Aqui eu ia colocar 5 gramas de sal. Então, que é praticamente uma colherzinha, aquela colherzinha de chá pequenininha, eu vou estar utilizando a metade dela. Vou estar utilizando a metade dessa colherzinha para que eu possa estar maneirando um pouco no sal, tá bom? E também vou estar utilizando 300 gramas de chocolate. A receita original pede-se aquelas gotas de chocolate, mas eu quebrei esse chocolate, vou ter que quebrar um pouco mais ele, porque eu estava com medo de deixar ele muito quebrado e ele começar a derreter, porque ele é o leite. E se eu colocar esse tamanho desse jeito aqui no meu cookies, o meu cookie vai desandar, porque ele vai derreter muito fácil. Embora a gente espere que tenha aquela cremosidade quando você morde o biscoito, mas se eu deixar esses pedaços aqui, esses pedaçudos, não vai ficar tão legal. Então, se eu cortar pelo menos... Ó, se eu pegar esse pedaço aqui e eu deixar mais ou menos desses pedaços aqui, já é o suficiente para ficar uma cremosidade bacana na nossa massa, tá bom? Agora vamos ali que a gente vai começar a misturar a receita. Eu vou te mostrar aqui. Aqui embaixo já tem a minha batedeira. Você vai precisar da batedeira também, ou então você vai ter que fazer um esforço muito forte nos braços, porque a massa vai começando a ficar grossa depois de um tempo, e eu preciso que essa batedeira ela tenha um pouco mais de força para ela conseguir mexer e fazer toda a massa misturar legal, tá bom? Eu vou misturar a farinha de trigo, vou misturar o bicarbonato, o fermento, o sal e vou deixar reservado. E agora tem a parte mais legal, que é a gente vai utilizar a batedeira aqui, vai misturar todo esse ingrediente e vai começar a ver a mágica acontecer. Vamos ali. Aqui na batedeira, com esse batedor plano, até mesmo aquele raquete, você vai misturar a manteiga, o açúcar branco e o açúcar mascavo em uma velocidade mais ou menos de baixa para média, e vai vendo até ele ficar toda a mistura toda mais clara, tá? Vamos lá, vamos começar a bater essa massa aqui até ela começar a ficar um pouco mais clara. Ela começou a dar uma melhorada aqui na cor.
E agora a gente vai misturar um pouco. Essa farinha que entrar aqui, ela vai ser dividida em duas partes. Você vai colocar metade agora, misturar e depois a outra metade você vai colocando de pouco a pouco, tá? Sempre em velocidade média, tá? Na metade do processo, você viu que eu coloquei a essência de baunilha para ela começar a misturar junto com a massa que está batendo agora. Na metade ainda, eu não coloquei a outra metade da farinha. A partir do que eu perceber que agora ela já ficou homogênea, eu vou misturar a outra metade da farinha. Vamos lá. Nesse processo agora que a manteiga já está misturada, eu vou colocar o ovo para ele dar liga, tá? Porque se eu tivesse colocado o ovo antes, ele ia começar a cozinhar na rotação, conforme ele está misturando, tá? Olha a diferença de quando a gente coloca o ovo. Ele já deu liga, ele já deixou a massa já bem homogênea, ó, já deu liga já, ó, já está saindo, já está descolando do bowl aqui, ó. A massa já está praticamente pronta. Nesse momento agora, a gente vai pegar as gotas de chocolate. No caso da gente, vai pegar esses pedaços de chocolate, né? Eu vou, para adiantar o processo, eu vou afastar um pouco a minha batedeira para lá. Vou trazer a minha tábua de corte aqui, vou cortar um pouco e já vou colocando ali e eu vou misturar com a mão. Não preciso mais misturar na batedeira, tá? Mas eu vou aproveitar vou continuar aproveitando o bowl da batedeira para a gente fazer a mistura da massa. E um detalhe comigo aqui. Você não vai utilizar todo o chocolate na massa. Deixa alguns, pouquinhos, não precisa ser muitos. Só para você poder decorar, enfeitar o seu cookies quando você já tiver com as bolinhas todas montadas. Você vai deixar um pouquinho para você poder colocar em cima para ele dar aquele visual legal, tá bom? Vamos ali voltar. Aí desse aqui eu vou separar a metade. Vou deixar outra, e essa metade aqui vai servir para mim para eu fazer a decoração. Vou deixar separado aqui. E esse restante aqui eu vou já colocar no nosso bowl, junto com a massa, e vou mexer bem grosseiramente, não precisa mexer muito. Aqui o que a gente está fazendo agora é integrar o chocolate, ou as gotas de chocolate que você tem aí, e vai deixar a massa já pronta para você já preparar e guardar ela na geladeira. A gente sempre pede esse descanso da massa para ela ficar um pouco mais gelada, para ela soltar todo o aroma, toda a textura dela ficar mais macia também, para o bicarbonato fazer todo esse efeito de dar brilho na massa, deixar ela mais leve, de criar essa casquinha por fora para deixar ela mais crocante e manter essa textura cremosa no lado de dentro do cookies. Ó, tá bem integrado, já tá bem misturado aqui. Agora eu vou deixar essa massa descansando na geladeira. Eu vou deixar essa massa aqui. Aconselho se deixar mais ou menos de 12 a 24 horas, mas como hoje o dia tá chuvoso, tá friozinho, vou deixar mais ou menos umas 4 a 6 horas. Aí eu tiro da geladeira e a gente continua no processo aqui para a gente moldar as bolinhas aqui. Eu vou te mostrar como a gente coloca na forma, que tem alguns segredinhos. Aguenta aí. E voltamos. Em outro dia mais com a mesma roupa. Eu já separei, acabei de tirar Tirei já vai fazer um tempinho da geladeira, ficou bem... Eu tinha colocado um plástico para guardar na geladeira, acabei de tirar. Também tirei os que sobraram pra gente confeitar. E eu tinha esquecido de mostrar, mas eu tenho sobraram aqueles que eles colocam para dar peso nos ovos de Páscoa. Também tá aqui. Já forrei com papel manteiga para não grudar nas minhas formas.
E também já tô com a minha balança aqui esperando, porque a gente vai fracionar, deixando bem espalhado um do outro, porque a tendência é ele descer e esparramar, entendeu? Descer e esparramar. A gente vai colocar a bolinha, mas a tendência é ele acabar afundando um pouco mais e descer e esparramar. E crescer. Não sei se você entendeu. No forno que está bem atrás de mim aqui também, eu já liguei ele, está a 160 graus e eu vou pré-aquecer ele. Normalmente ele demora mais ou menos em torno de 8 a 10 minutos até ele estar bem assadinho, porque a tendência é só criar aquela crostinha em cima, sabe? Crocante, mas o recheio ainda continua sendo um pouco molinho. Então quando ele secar, quer dizer, quando ele esfriar, quando ele tirar, que aí ele vai estar pronto para comer, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fracionar, fazer essas porções e como eu vou colocar em cima de cada uma dessas formas. Vamos lá. Então vamos começar aqui. Eu já vou tirar já esse plástico daqui. Vou pegar já uma colher, vou começar a medir aqui e já vou começar a separar nas minhas formas. E no final é que eu vou colocar os chocolates que sobraram, né, para decorar. Vou aproveitar e colocar um desses aqui também para decorar também. Vamos lá então. Vamos começar a gravar. Acabei de começar a medir, quer dizer, acabei de separar. Deu 45 gramas. 57. 63, vamos lá. Aí eu venho e faço a bolinha. Bolinha bem feitinha. Coloco, já vou colocando. Então aqui eu já deixei esses aqui preparados, Eu já vou colocar. Meu forno já está pré-aquecido, já coloquei ele aqui, já coloquei os 160 graus, já tem 12 minutos que ele já está aqui, então já está na hora de colocar para assar já. Agora eu vou tirar ele do forno e vou colocar já pra dar uma esfriada, que tem mais um pouquinho ali que tá ficando pronto já. Ficou bonito. Pronto, aí ele vai ficar aqui mais ou menos uns 10 minutos. Eu coloquei esse suporte aqui pra não pegar contato direto aqui. Vai ficar um pouquinho, ele acabou grudando um pouquinho aqui, mas é normal. Ele já tá crocante e um pouco macio por cima. Ele vai continuar cozinhando nos próximos 10 minutos aqui até ele dar uma esfriada, dar uma firmada, e a partir desse momento a gente consegue já tirar daqui e guardar. Ó, aqui tem, já acabei pegando sem querer o pegador, acabou ficando esse aqui um pouco, mas ó, acabaram grudando um pouquinho, mas eles vão ficar bonitos, vocês vão ver. Vamos dar uma olhada então como é que ficou. Já passaram 16 minutos depois que eu já tirei do forno. Ainda tá morno ainda, mas tá quentinho. Tá duro do lado e tá cremosinho por cima. Tá perfeito já pra gente conseguir já desenformar e deixar eles fora daqui para colocar no outro lugar. Os outros que eu comecei a preparar já estão aqui. Foi o que tinha sobrado da massa aqui, ó, já estão bem quentinho, acabei de tirar do forno. Então, é isso, eu vou deixar aqui, vou esperar mais um pouquinho até ficar pronto para poder provar e eu já volto com vocês. Aí eu tô colocando agora aqui, já tirando das forminhas, já tirei desse aqui, tô tirando desse aqui. Ó.
Tá crocante e dentro deve estar muito macio. Ó, acontece no fundo, se por acaso tiver o chocolate ele fica assim, então deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Olha aqui. Pera que eu vou provar. Ficou muito bom. Opa, muito bom. Isso aqui que eu vou comer esse aqui. Vou mostrar, vou comer. Ó, o que eu tava mostrando pra vocês, aquela hora, ele tá todo fofinho parte de dentro, olha. Bem cremoso, tá vendo? Muito bom. Pode fazer, vocês vão amar. Ficou muito bom. Gente, é sério, ficou muito gostoso, ficou muito bom mesmo. Tô lambrecado aqui que tá muito cremoso na parte de dentro. Não sei se eu botei muita gota de chocolate, mas ficou muito bom. Tá bem crocantezinho na parte de fora e dentro tá bem suculento, sabe? Então ele derreteu bem. Vou terminar de ajeitar aqui, mas não se esquece de curtir. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, pode escrever aqui. Manda para alguém que você queira que faça a receita para você também. Segue a gente para acompanhar as nossas próximas receitas e me conta aí o que vocês gostariam de aprender que a gente faz no dia a dia, tá bom? Valeu, obrigado. Tchau, tchau.